A Humanidade Sem Pecado do Senhor Jesus Cristo. Autor do texto, Gordon Henry Hayhoe. Tradução, Mário Persona. Narração, por mim, Rodolfo Bonesso. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, para que em tudo tenha preeminência. Encontramos essa passagem em Colossenses capítulo 2, verso 9, e capítulo 1, verso 18. Antes de começarmos a falar em detalhes acerca deste assunto tão importante que é a humanidade sem pecado do Senhor, é importante que chamemos a atenção para a glória de seu ou de sua bendita pessoa. Ele é o Verbo eterno. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai. João 1,18. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versos 2 e 3. Ele foi o deleite do Pai desde a eternidade. Provérbios capítulo 8, verso 30. E todos os anjos são convocados a adorá-lo como homem. Hebreus capítulo 1, verso 6. Os sábios do Oriente também se prostraram e adoraram como criança. Mateus 2,11. Tendo isso em mente, torna-se algo solene falar de sua perfeita humanidade e devemos fazê-lo na posição de adoradores, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. O mistério de sua glória, pessoa, ou de sua gloriosa pessoa, está além da compreensão humana. Como diz a palavra, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 11, verso 27. Portanto, uma vez que sabemos apenas aquilo que nos tem sido revelado pela palavra, é importante que não nos aventuremos além das escrituras da verdade, seja em nossos pensamentos, seja em nossos comentários acerca dele. Vamos agora anotar primeiramente que as escrituras nos dizem acerca do primeiro homem, Adão, em inocência no jardim do Éden. Ele não tinha o conhecimento do bem e do mal antes de haver pecado, mas encontrava-se simplesmente num lugar de obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Quando foi criado, Adão não tinha uma natureza caída. Tampouco tinha ele uma natureza santa, pois a santidade é a aversão ao mal e o deleitar-se no bem. Ele tinha uma natureza inocente, que perdeu com a queda, para nunca mais a recuperar, pois foi expulso do Éden para nunca mais voltar. Encontramos isso no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 22 a 24. Os bebês que agora nascem neste mundo não nascem com uma natureza inocente, mas com uma natureza caída. Encontramos essa passagem em Salmo 51, verso 5. Quando chegou o tempo do Senhor Jesus nascer, conforme a promessa, a mensagem dada a Maria, virgem, foi: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Ele não era inocente ou sem o conhecimento do bem e do mal. Ele era e é santo. Ele é o Filho de Deus.
Ele é o Cordeiro imaculado e incontaminado. Encontramos isso em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. As Escrituras afirmam, nele não há pecado. 1 de João, capítulo 3, verso 5. Isto é, não existe a natureza pecaminosa. Ele podia dizer, se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem a ver em mim. João, capítulo 14, verso 30. O Senhor Jesus, bendito seja seu nome, tinha somente uma natureza santa, como homem neste mundo, assim como ele era santo desde a eternidade. Hebreus capítulo 13, verso 8, e também em Salmos 111, verso 9. Nós que fazemos parte da raça de Adão, somos todos nascidos em pecado. Salmo 51, verso 5, e Tiago capítulo 1, verso 14. E temos dentro de nós uma natureza caída. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. É, portanto, necessário um homem nascer de novo para estar apto para o reino de Deus. A vida que Deus nos dá quando nascemos de novo é a vida do próprio Cristo. Por isso lemos que Cristo é a nossa vida. Colossenses 3, verso 4. Nos é dito que esta vida, chamada de o novo homem, é criada em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, verso 24. Lemos também que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 de João 3,9. Essas passagens deixam, portanto, bem claro que Deus concede ao crente a vida de Cristo, que é criada em justiça e verdadeira santidade, e que não pode pecar. Todavia, encontramos em nossos dias aqueles que, embora devessem ser claros com respeito à pessoa de Cristo, ensinam a terrível doutrina de que Cristo poderia pecar, embora esses mesmos reconheçam que ele não o tenha feito. O simples pensar nisto causa uma profunda tristeza no coração daqueles que amam e adoram a ele como Deus Filho. Um versículo que é usado erroneamente para apoiar tal ensino é Hebreus 4,15, onde lemos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Acontece que, na realidade, este versículo nega enfaticamente o pensamento de que Cristo poderia pecar. Esta passagem existe para nos mostrar que o Senhor Jesus, como um homem perfeito, sentiu plenamente tudo aquilo que um homem justo poderia sentir neste mundo de pecado, embora ele próprio fosse sem pecado, ou a parte do pecado. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, cansaço e opróbrio, embora em si mesmo fosse perfeitamente santo. Quando o diabo veio a ele, como aconteceu na tentação do deserto, não houve dentro do Senhor uma resposta à tentação, pois nele não há pecado. 1 João 3,5. Quando ele se recusou a transformar as pedras em pães, sem ordem de seu pai, continuou a sentir fome, pois era um homem perfeito. E nesta maneira, ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Hebreus capítulo 2, verso 18. Isso não surge por um momento sequer que houvesse qualquer tendência nele para desobedecer a seu pai. Ele tomou o lugar de um homem e, nesta forma, aprendeu o quanto custa a obediência. Hebreus 5:8. Alguns afirmam que a palavra tentado perde o seu significado se não incluir a possibilidade de pecar. No entanto, tal afirmação é contrária às Escrituras e uma terrível desonra para Deus, pois as Escrituras
não somente falam do Senhor Jesus como homem sendo tentado, mas também que os homens tentaram a Deus nos tempos do Antigo Testamento. Salmos 95, verso 8 e 9. Porventura isto sugere que Deus poderia pecar? Que possamos ser guardados de tal desonra à divindade? Nenhum verdadeiro filho de Deus poderá acalentar tal pensamento, a menos que não tenha compreendido a desonra que é para Deus e para o Filho uma doutrina tão terrível. Como poderíamos descansar sobre sua palavra para a nossa salvação se fosse assim? Graças a Deus, que nos é dito que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, verso 18. Portanto, a tentação do Senhor Jesus foi apenas para provar quem ele era como homem aqui. Satanás foi a Adão, o primeiro homem, com suas tentações, e Adão cedeu. Ele caiu. Satanás veio então com suas tentações ao segundo homem, o Senhor vindo do céu. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. Mas encontrou alguém que tinha somente uma natureza, a natureza santa, e que respondeu a todas as tentações como um homem em completa dependência o faria. Pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. Quando nós, como cristãos, possuindo a vida de Cristo, respondemos com a palavra de Deus às tentações de Satanás, nós vemos também. Mas é triste vermos que ainda temos a velha natureza caída, tanto quanto a nova vida, e por isso é possível cedermos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas próprias concupiscências. Tiago, capítulo 1, verso 14. Este versículo não se aplica ao Senhor Jesus, pois ele é Deus. E, portanto, lemos, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, verso 13. Alguns poderão aludir ao que o Senhor Jesus disse a seu pai no jardim do Getsemane. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Porém, isto fica ainda mais precioso quando visto à luz do seu verdadeiro significado. O Senhor Jesus, sendo o santo, resistia a ter que enfrentar o lugar onde seria feito o pecado, o que acabou por ocorrer naquelas 3 horas de trevas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Mas ele era o perfeito, obediente, que veio para fazer a vontade de seu Pai, a qualquer custo. Vemos aqui a luz e o amor brilhando em todo o seu resplendor. O Senhor Jesus, detestando o pecado, pois o pecado era tão contrário à sua santa e bendita vontade, mas em amor e obediência, fazendo a vontade de seu Pai, ao ir até a cruz para sofrê-la, a fim de que Deus pudesse ser glorificado e o pecado pudesse ser removido para sempre. Ao invés de tentarmos compreender o divino mistério da pessoa do Senhor Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, prostremo-nos em adoração como os sábios de outrora. Há 2 coisas claramente ensinadas nas Escrituras. Primeiro, a completa ruína do primeiro homem pela queda, resultando que seu desejo é inimizade contra Deus. Segundo, que Deus começa de novo com seu bendito e santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, e seu desejo era somente fazer a vontade de seu Pai. Quando Deus começa uma obra na alma de um homem, ele lhe dá primeiro uma nova vida. E tudo aquilo que é aceitável e agradável a ele flui daquela nova vida. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 13. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Se estamos esclarecidos quanto à gloriosa pessoa do Senhor Jesus, em quem toda a plenitude da divindade teve o prazer de habitar, e quanto às duas naturezas do crente, seremos, sem dúvida alguma, guardados do horrível erro, que é negar a humanidade sem pecado do Filho de Deus. Que o Senhor possa guardar o coração e a mente do seu povo nesses dias de provação de tudo aquilo que ataque a pessoa ou a vida do seu amado Filho.